Oi, turminha! Vamos hoje falar de coesão textual. Estamos no nosso módulo 8 e a coesão textual é avaliada na competência 4 do Enem. Rita, você explica para a gente como é que é feita a avaliação. Explica quantas falhas podemos ter na competência 4, como temos que agir para levar os 200 pontos. Na competência 4, você não é observado apenas em relação às falhas cometidas, falhas que dizem respeito ao uso de conjunções indevidas, elementos recuperadores de trechos ou de palavras indevidos. Você é avaliado também na exibição do seu repertório coesivo. Então, você precisa diversificar esse repertório, você precisa levar palavras que mostrem as relações explicitamente entre outras palavras, entre orações, entre palavras e orações, entre frases e entre parágrafos, de modo a não cair em repetições e a trazer essas palavras, claro, devidamente empregadas. Eu aconselho que você tenha um equilíbrio, que você demonstre esse domínio, mas que você também não se exceda, porque às vezes a pessoa tem tanta ânsia em expor conectores, em fazer a coesão a todo tempo, e o texto fica meio pesado. Então, cabe a nós trabalhar com equilíbrio a coesão textual. Vamos em frente. Vejam, a competência 4, já conhecemos, ela quer que o aluno demonstre conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, turma, esse domínio é linguístico. Não pode ser confundido com a coerência. A coerência subjaz. A coerência está nas relações lógicas entre o texto e, às vezes, ela existe sem haver um elemento coesivo que a marque linguisticamente. A coerência é obrigatória. A coesão não é obrigatória, embora seja muito importante, em alguns momentos pode ser dispensada. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Observem a definição de Ingeborg Vilaça-Koch e de Travaglia. Eles dizem: por coesão se entende a ligação, a relação, os nexos que se estabelecem entre os elementos que constituem a superfície textual. Então, turma, por coesão, nós vamos ver algo escrito. Nós vamos ver a presença de um conector adversativo, a presença de um conector concessivo, a presença de um conector que traga a contribuição para haver uma causa explícita, para haver uma solução explícita, uma conclusão explícita. Então, nós vamos ver que a coesão é explícita, fica escrita nas linhas. Ao contrário da coerência, que é subjacente, a coesão é explicitamente revelada através de marcas linguísticas, índices formais na estrutura da sequência linguística e superficial do texto, o que lhe dá um caráter linear, uma vez que se manifesta na organização sequencial desse texto. Vamos em frente. Então, nosso trabalho neste módulo 8 será o de avaliar a coesão. Como, Rita, se analisar trechos, avaliando se a coesão está ou não bem feita. Vamos então, gente, fazer um exercício importante. Pegue o caderno, pegue uma aguinha, um cafezinho, que você vai ter um longo exercício agora para identificar os elementos coesivos. Escreva o que for preciso, todos os comentários que eu fizer. No seu material de apoio, também há espaço para isso, no material de apoio ao estudo. Então, vejam, vamos analisar o texto a seguir, voltando nossa atenção para as suas estratégias coesivas e registrando-as nos espaços reservados para isso. É bom sempre conhecer o tema, né, turma? Ensino médio, empreendedorismo, trabalho e renda para o jovem brasileiro. Ensino médio, sua relação com o empreendedorismo, com o trabalho e com a renda para o jovem brasileiro. Muito bem, vamos nos ater à coesão. O ensino médio, além de preparar o estudante para a vida universitária, deve prepará-lo para a vida profissional. Vou parar, gente, por enquanto já temos o que dizer. Vamos ver. O além de, turminha, por favor, anotem aí no caderninho de vocês, escrevam assim no material ou no caderno. Elementos para adição.
elementos para adição. Eu não vou citar apenas o além de, eu vou aproveitar e vou dar outras informações. Então, ali, elementos para adição, além de, outro elemento, além de que, outro elemento, não só, mas também, outro elemento, não só, como também. O elemento mais conhecido de vocês, o e, a conjunção aditiva e. Outro elemento que também deve ser utilizado quando houver negação, nem, a palavra nem, que significa e não. Por isso, recomendamos que você evite usar e nem, já que dentro do nem já há um i, já há um i somado com o não. Também podemos usar o tampouco, T-A-M-P-O-U-C-O. São elementos de adição. Existem outros? Existem. Existe o ademais, existe o outro sim, que em certos momentos pode trazer adição. Então, Rita, se pode repetir? Vou repetir. Se você não conseguir anotar todos eles, você já poderá pausar o vídeo e fazer isso. Além de que, não só, mas também, um elemento só, o não só, e em seguida, mais à frente, o mas também, o não só, e em seguida, mais à frente, o como também, essa é uma locução só. Também temos a conjunção e, temos a palavra ademais, temos a palavra outro sim em certas situações, temos a palavra também, que eu não havia citado na primeira vez. E há outras, mas por enquanto é suficiente, gente. O ensino médio, além de preparar o estudante para a vida universitária, deve prepará-lo para a vida profissional. Este pronome, turma, recupera a palavra estudante. Para que eu não repita essa palavra, eu usei lu. Por que lu, Rita C? Eu tenho sempre dúvida nisso. Por que eu não uso um li? Porque o verbo não existe preposição. Eu digo preparar alguém para algo. Quem prepara, prepara alguém para a vida. Então, como não há preposição, é o pronome u que deve ser utilizado. Como o verbo terminava em R, preparar, esse R é cortado, eu acrescento L e, claro, ponho o acento na palavra, já que a palavra agora é oxítona terminada em AEO, em OENS. Turma, você deve estar se perguntando, vocês devem estar se perguntando, Rita, se a repetição da palavra vida. Gente, a repetição, por incrível que pareça, também é uma forma de coesão. Não aquela repetição desnecessária, mas quando a repetição contribui para a melhor compreensão do texto, já que eu tenho aqui dois tipos de vida, a universitária e a profissional, é melhor que eu faça a repetição se houver uma distância muito grande entre essas partes. Aqui eu poderia até ter dito, o ensino médio, além de preparar o estudante para a vida universitária, deve prepará-la para a profissional. Mas não houve problema algum em usar a palavra vida e tornar o texto ainda mais claro, mais fácil de entender. A fim de quê? Turma, a fim de que é uma locução conjuntiva que traz finalidade. Muito utilizada nas nossas intervenções, nas nossas propostas interventivas. Agora pegue o caderninho outra vez e comece a anotar uma listinha de expressões que poderão trazer finalidade. Nem todas são conjunções, mas trazem finalidade mesmo assim. Então vamos ver. A fim de que de. Poderia ser a fim de, aí eu diria a fim de dar. Claro, quando eu altero essa expressão, eu altero o verbo. Vou repetir, a fim de que ou a fim de. A fim de que é uma locução conjuntiva e a fim de é uma locução prepositiva. As duas cumprem a função de indicar finalidade, objetivo, pretensão. Então, vamos ver. A fim de que, a fim de, no intuito de que, no intuito de, com vistas a, muito bem, com o objetivo de, com a finalidade de,
e outras mais. São expressões que indicam finalidade. Temos também o para, que é uma preposição. Temos também o para que. Eu poderia ter dito para que dê seus primeiros passos. Eu poderia ter dito para dar seus primeiros passos. Agora, turma, eu preciso sondar nas imediações porque eu não preferi o para. Porque eu não preferi o para quê. Talvez porque nas imediações haja já a palavra para utilizada, como aqui na linha 2. É por isso que é importante você levar para a sua provinha um bom repertório coesivo, para você evitar repetições. Vamos continuar. A fim de que dê seus primeiros passos no mercado de trabalho ou possa empreender ações particulares para a obtenção de renda. Temos aqui a conjunção ou, que é uma conjunção alternativa. Agora nós vamos sair do ambiente frasal, vamos sair da frase e vamos passar para a outra frase. A coesão que nós estávamos fazendo até agora era uma coesão intrafrasal, ou seja, ocorrida dentro da frase. Agora eu vou estabelecer relações de uma frase com a outra. A coesão passará a ser interfrasal. Tudo isso é observado no Enem. Quando eu trago o pronome demonstrativo tais, quando eu digo tais fatos, vocês vão perceber que esses fatos estão escritos na frase anterior. Então, aqui eu tenho uma coesão entre frases, interfrasal. Que fatos seriam esses? Fato 1, o ensino médio preparar o estudante para a vida universitária. Fato 2, o ensino médio preparar o estudante para a vida profissional. Não é assim? Então, em seguida, esse estudante poderá adentrar o mercado de trabalho, poderá empreender ações particulares para a obtenção de renda. Então, tais fatos correspondem a um resumo do que estava escrito antes. Vamos ao próximo slide. Tais fatos podem ser bastante inovadores e elevar o jovem a condições muito favoráveis. Temos a conjunção e, que é uma aditiva, fazendo-o contribuir positivamente em sua família e sociedade e realizar um projeto de vida promissor. Eu sei que a conjunção i está repetida, mas a conjunção i realmente vai se repetir. É como pronome oblíquo. O pronome oblíquo vai se repetir. O lu, o lá, o u, o a, o li, não há como evitar suas repetições. E realizar um projeto de vida promissor, o qual inclua o empreendedorismo e o acesso ao emprego. Por que a conjunção i tem essa liberdade, Rita C, e as outras não? Porque o i é uma conjunção que existe entre palavras, entre orações, entre palavras e orações. Então, ela realmente chegou a um patamar de necessidade muito maior do que as outras. Agora, vejam. Aqui eu tenho um pronome relativo, o qual, que se refere ao projeto, um projeto qual inclua o empreendedorismo e o acesso ao emprego. Vejam bem, há pouco tempo eu havia usado o a fim de quê, e agora eu estou usando o para quê, que é uma final. Para que isso ocorra no Brasil, uma das medidas urgentes é o reordenamento do nível de ensino em questão. Turma, vamos parar um pouquinho. Observem que aqui, depois da palavra emprego, eu tenho um ponto e em seguida tenho uma nova frase, claro. Essa nova frase também recupera o que estava na anterior, com a palavra isso. Para que isso ocorra, ou seja, para que esse projeto seja realizado, então, procure estabelecer nexos formais. O que significa isso? Traga para a superfície do texto as relações de modo explícito. Você será avaliado nesse aspecto. Então, para que isso ocorra no Brasil, uma das medidas urgentes é o reordenamento do nível de ensino em questão. Muito bem. Que nível de ensino em questão é esse, minha gente? Isso aqui é importante para vocês perceberem que a coesão não é feita apenas com conjunções. Observem que eu trouxe aqui uma coesão lexical. Eu disse nível de ensino para me referir ao ensino médio, que já foi citado, e eu disse em questão. É uma forma de você recuperar
um elemento também. Pode ser em questão, em discussão, em foco, em pauta. Então, há essas outras maneiras também. Elas são excelentes, inclusive, para você começar parágrafos, porque você recupera bem o elemento anterior. Esse o é um aposto e esse que é um pronome relativo. O que precisa ser feito, mais uma vez, coesão, com muita responsabilidade, fundamentação técnica e pedagógica. E aqui nós terminamos o nosso parágrafo. Vamos adiante. Chegou um momento importante, turma, porque agora nós vamos fazer uma coesão, estabelecer coesão de um parágrafo para outro. Nós já vimos exemplo de frase para frase, de passagens de uma frase para outras da mesma frase, e agora nós vamos ver uma coesão entre parágrafos. Como se chama uma coesão entre parágrafos? Se chama coesão interparagráfica. Interparagráfica. Então, se dentro do parágrafo, por exemplo, entre a primeira frase e a segunda do parágrafo, dentro do próprio parágrafo, intraparagráfica. Facílimo. Intra é dentro e inter é entre. Vamos lá. Diante de tão difícil missão, ora, para que eu saiba que tão difícil missão é essa, eu preciso ter lido o parágrafo anterior. E aqui eu estabeleci uma coesão interparagráfica entre dois parágrafos. Diante de tão difícil missão, o primeiro olhar deve voltar-se para os conteúdos abordados durante o referido nível de ensino. Muito bem. Aqui eu usei o referido. O referido. Um pouco acima, vou voltar, vou ter que alterar essa parte, vocês vão saber por que agora. Um pouco acima, vamos voltar à tela. Um pouco acima, eu já havia escrito nível de ensino. Eu havia dito nível de ensino em questão. E poderia ter dito nível de ensino em pauta, nível de ensino em discussão, nível de ensino em foco. E agora, na próxima tela, eu uso o nível de ensino outra vez. Isso não é recomendável. Mas você não trocou ali, Rita, se você usou o referido? Usei. Mas por que não aproveitar e melhorar mais ainda a minha coesão? Então, o referido, vamos lá, turma, vamos pensar. Faça seu rascunho e depois faça uma revisão caprichadinha. O referido período escolar. Então, você vai substituir nível de ensino. Entendido? Detalhe importante. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez. Pensa nas ideias, escreve o rascunho, já vai consertando a pontuação, já vai revisando a concordância, já vai substituindo palavras repetidas. Não, deixe suas ideias fluírem. Depois você chega ao processo da revisão. Estamos treinando revisar texto. Observem, estamos revisando um texto. Então vejam, é mister, que significa é necessário, estabelecer objetivos contundentes. Lembram que eu falei a vocês que há as conjunções aditivas, e não é só o i? Vamos aqui usar o não só, observem, que não é adversativa, mesmo sendo acompanhada do mas também. Está aqui um conjuntinho, hein, turma? Isso aqui é uma coisa só. Agora, prestem muita atenção. Vocês sabem que é importante seguir o paralelismo, tanto semântico quanto gramatical. Então, essa conjunção é como se fosse um i. É como se eu dissesse, é mister estabelecer objetivos contundentes para a sua escolha e para a sua forma de abordagem em todas as disciplinas. Então, isso significa que eu tenho uma somatória. Agora, turma, depois do não só, eu tenho um para. Isso significa que depois do mas também eu tenho outro para. Depois do primeiro para, eu tenho o substantivo escolha. E depois do segundo para, eu tenho o substantivo forma. Para que isso fique realmente perfeito, eu vou fazer uma pequena alteração. Ou eu vou incluir
o artigo a antes da palavra sua, antes do pronome sua, ou eu vou cortar o outro artigo. Entendem? Já que eu estou prezando pelo paralelismo, o que custa ser perfeito neste momento? Né? Então, para a sua escolha, mas também para a sua forma de abordagem em todas as disciplinas. Sempre em prol de uma educação construtiva e crítica, capaz de contribuir para a formação de um profissional competente e consciente de seu papel, de seus direitos e de seu entorno social. Entendem? É mister também, turminha. Repetiu, Rita, se repetir com a palavra também. Isso traz uma ligação claríssima para o leitor. Porque eu quis dizer o seguinte, é indispensável fazer isso e isso, é indispensável também fazer isso e isso. Quando você escreve a palavra também, você dá um recadinho para o seu leitor. Você diz, olha, eu usei conscientemente, eu usei porque eu quis, não foi um descuido, não foi um erro meu, não foi um desvio. Eu usei consciente de que já tinha usado, tanto é que eu escrevi a palavra também. Eu já falei sobre isso uma vez com vocês, vou repetir. Pode fazer isso uma vezinha. Não faça muitas vezes, porque aí você cai no erro da repetição. Então é mister também para a sua formação unilateral e para a sua conquista rápida, segura e justa da renda. Seja como empregado, atenção, vamos ver o seja, que significa ou, é uma alternativa, conjunção alternativa, seja como empregado, seja como empreendedor. Agora, gente, o paralelismo é fundamental. Vejam que depois do primeiro seja eu usei o como e depois do segundo seja eu usei o como. Depois do primeiro como eu usei empregado e depois eu usei empreendedor. Eu não poderia dizer seja como empregado, seja para empreender, porque eu mudaria tudo, traria um para, traria um verbo. Eu sigo o modelo, isso é o paralelismo. Não devemos, portanto, primeira conjunção conclusiva que nós temos em nosso texto, excluir disciplinas do currículo do ensino médio. Muito bem, turminha. Esse finalzinho de parágrafo se chama conclusão de parágrafo. Não é obrigatório você fazer conclusão de parágrafo. Agora, a conclusão do texto, aquela final, é obrigatória. Aqui, às vezes cabe, às vezes não cabe. Imaginemos que nós tivéssemos chegado à última linha do parágrafo. O parágrafo já estivesse aí com 8, 9 linhas. Se não coubesse trazer uma conclusão para ele, não haveria problema. Agora, eu realço que eu preciso, nesse parágrafo, ter opinião explícita. Eu não posso apenas expor uma realidade, eu preciso opinar. E eu já vinha fazendo isso. A conclusão é mais um realce de opinião, entendam bem. E aí, gente, nós não estamos avaliando o conteúdo dos textos hoje, né? Nós não estamos avaliando, neste módulo 8, o teor das informações, das opiniões. Nós estamos vendo só coesão. Mas eu aproveitei para lembrar vocês a possibilidade de uma conclusão para reforçar mais ainda a minha opinião sobre algo. Vamos prosseguir. Vamos voltar um pouquinho para que eu me lembre o final. Aqui tem uma vírgula, né? Não devemos, portanto, excluir disciplinas do currículo do ensino médio, vírgula. Vamos continuar o parágrafo ainda. Torná-las optativas. Esse las, turma, recupera a palavra disciplinas. Torná-las, disciplinas é uma palavra feminina plural, por isso las, quem torna algo optativo, ou diminuir ainda mais sua carga horária. Devemos sim, que significa devemos pois, quem quiser pode até substituir pelo pois, porque o pois, o portanto, eu não usaria o portanto dessa vez, porque eu já usei há pouco tempo. O desse modo, o destarte, o dessarte. Estou usando aqui porque eu tenho espaço nesse slide. Entendido? O então, o assim. Rita, se
que você está usando essas vírgulas? Porque essa conjunção veio deslocada. Ela não veio no início da oração. Eu não disse assim devemos aproveitá-las. Eu disse devemos assim aproveitá-las. Nesse caso, virá entre vírgulas. Aproveito para lembrar que o pois, quando vem depois de um verbo, é conclusivo, não é explicativo. Quando o pois é explicativo, vem antes do verbo. E quando é conclusivo, por ter se deslocado, vai ficar entre vírgulas. Então, vamos conversar mais um pouquinho, aproveitá-las da melhor maneira possível para os fins já descritos. Olha só, gente, essa coesão, como é diferente. Os fins já descritos neste texto, os objetivos já descritos, o que exige discussão pormenorizada, temos aqui mais uma vez o aposto e o pronome relativo o que exige discussão pormenorizada de profissionais de suas áreas, provável ampliação do tempo do estudante na escola e acréscimo de outras iniciativas. Vamos, então, encerrar esta aula e vamos exercitar mais coesão na nossa aula 2 do módulo 8.